Hoje a gente vai falar de comunicação e marketing. Gente, eu vim aqui para aprender com vocês, porque eu trouxe um super especialista, uma referência em Curitiba, no Paraná, no Brasil. Simplesmente Paulo Kraus está com a gente no Projetox. Paulo, obrigada por ter aceitado o nosso convite, sabe? Tua agenda é super louca, né? Super corrida. Para quem não conhece, gente, o Paulo, além de jornalista, especialista em marketing, mas atualmente ele é diretor da Agência Curitiba de Inovação. Vocês já devem, claro, ter ouvido falar do projeto Vale do Pinhão, né? Reconhecido nacionalmente. E é responsável, Paulo é diretor da agência, responsável por esse lindo projeto que tanto nos orgulha. Então, Paulo, obrigada novamente, viu, por você estar aqui. Imagine, obrigado a você, Milena, a toda a tua equipe, a Projetual Comunicação, né? E na verdade, assim, nós é que sempre agradecemos, porque, deixa eu até já falar aqui, a Projetual está sendo modesta, né? A Projetual há muito tempo é uma grande parceira de nossa cidade, do ecossistema Vale do Pinhão e principalmente dos nossos programas de empreendedorismo feminino, né? Que é uma vertente assim, muito especial para nós lá na Agência Curitiba, no Vale do Pinhão, né? A gente apoia muito o empreendedorismo feminino, você é uma empreendedora feminina e você tem essa sensibilidade de, com a Projetual, trabalhar com a gente já há muito tempo, né, voluntariamente, e tem nos ajudado muito, né? Então, o sucesso do Vale do Pinhão e principalmente do Empreendedora Curitibana também se deve a essa parceria, né, com várias instituições de Curitiba, mas a Projetual na área de comunicação realmente tem uma participação muito especial nesse nosso programa que a gente realmente gosta muito e incentiva muito e trata com muito carinho. Nossa, fiquei até emocionada, obrigada por esse reconhecimento. Mas sabe, Paulo, você sabe que a gente que tem essa preocupação, né, com credibilidade, com responsabilidade, a gente só se une com quem a gente tem certeza que é sério, né? Eu sempre tive essa preocupação. E a Agência Curitiba faz um trabalho impecável, né? Todos os projetos do Vale do Pinhão, eles trazem uma contrapartida gigante para a sociedade, né? Então, assim, é uma pequena forma que a Projetual pode fazer, o que eu posso fazer, apoiá-los minimamente ali na comunicação de algo que transforma vidas, né? Então, é muito bonito isso. Muito obrigada pelas tuas palavras, viu? Acho que eu já comecei me emocionando aqui. Mas, querido, eu fiz uma breve introdução, né, em 2 palavras do que você é e do que você está hoje profissionalmente. Mas, na verdade, assim, toda vez que a gente senta, infelizmente, poucas vezes que a gente senta para conversar, eu sempre aprendo com qualquer case da tua trajetória. Quer dizer, tu começou como um jornalista, depois assessor de imprensa, depois você foi diretor de marketing de uma mega empresa como a Copel, né, até encabeçar esse projeto. Então, conta um pouquinho dessa linha do tempo e se tu se sentir também à vontade já para contar algum dos teus causos, a palavra é tua, assim. Uhum. Realmente, assim, eu me considero abençoado, sabe, Milena? Primeiro por assim, acreditar que eu tenho essa vocação, né? Diria assim, mais do jornalismo mesmo, é uma vocação natural que eu percebo hoje, olhando para trás, eu vejo que desde pequenininho, lendo jornal com 5 anos de idade, lendo jornal, então hoje está muito claro para mim por que eu virei jornalista e tive a felicidade de descobrir isso muito cedo, assim, com 17 anos de idade, quando eu entrevistei para um trabalho escolar a Helena Collodi, né, Sério? poetisa de Curitiba, um nome nacional, na verdade, né? E eu fiz uma entrevista com ela, um trabalho escolar de 2º grau, assim, e eu fiquei encantado de ter feito isso, era algo inesperado para mim. Ali, quando eu saí do apartamento dela, eu pensei, nossa, acho que é isso que eu gostaria de fazer da minha vida, né? Entrevistar pessoas, acho que jornalismo é a minha praia, assim, né? E aí eu abro o livro que ela me deu e ela escreveu na dedicatória, ao meu inteligente entrevistador, cordialmente ofereço. Ah, Então a Helena Collodi, ela profetizou, né? Ela escreveu ali naquela dedicatória o que seria a minha profissão. Eu tinha 17 anos na época, que né? E ali lindo. eu tive, quando eu li aquilo, eu falei, não, é isso, eu vou ser Pronto. jornalista.
E aí realmente eu fui atrás disso, né? Me tornei jornalista, né? Já tinha essa convicção. Acabei assim até me tornando jornalista muito tarde. Eu saí do Brasil antes, fiquei 5 anos no exterior primeiro. Fui ganhar um dinheirinho para pagar a faculdade, na verdade. Claro, Mas óbvio. sabia que ia ser jornalista. Voltei ao Brasil para ser jornalista, né? Fui para a faculdade, virei jornalista. E já no primeiro ano de jornalismo pós-formado, eu acabei indo para o Japão, né? Eu consegui um contrato numa revista chamada Made in Japan, de Tóquio. Então eu fui para Tóquio, daí contratado por essa revista. Então eu já comecei a minha carreira como Aham. correspondente de uma revista em Tóquio, né? Mas tu viu Então, como foi importante tu ter ido pro exterior, né? Deus não dá um ponto sem nó, não, né? sem dúvida. Veja, eu fui contratado por essa revista de Tóquio, recém-formado, né? Eu tava na faculdade ainda quando eu fiz o teste de seleção. Aham. Mas o que os fez me contratar foi ter tido uma experiência de vida no exterior e, Claro. obviamente, por ter o inglês O fluente, né? Então, fluente. foi isso. Isso que os motivou a apostar em mim nessa contratação para me mandar para o Japão, que era algo assim, bastante delicado, né? De mandar Claro. um jovem para o Japão, mas Claro. eles, pela minha experiência internacional anterior, eles acreditavam que eu me daria bem, né, no Sim. Japão, havia pessoas na época que iam e 3 meses voltavam, Claro. realmente não se adaptavam, né? Então, Até porque a gente tem que lembrar que não estava nesse mundo hiperconectado, onde o Japão ainda é longe, mas é muito mais perto do que era há anos. totalmente. Naquela época, os celulares do Brasil praticamente nem existiam, e os celulares do Aham. Japão na época não tinham internet, não tinha fotografia, não havia WhatsApp, não tinha Aham. Facebook. Para eu falar com a minha família, eu Uma telefonava uma vez por mês dificuldade. de telefone público para o Brasil e era caro, né? Era outro mundo Sim. de conexão, né? E lá como foi tua experiência? Foi uma experiência incrível, né? Porque eu tive a oportunidade de na revista fazer muitas reportagens assim que pareciam sonhos mesmo, né? Eh, eu sou o único jornalista brasileiro até hoje que entrevistou uma geisha de verdade, né? Não, Essa história, eu não sei. a revista a gente conseguiu, né, uma autorização para entrevistar uma geisha em Aham. Gion, né, o bairro de Kyoto, que é o bairro tradicional das geishas, Sim, onde estão as escolas de geisha e sim, as casas de chá onde elas trabalham, né. E só para você ter uma ideia da dificuldade sim. para fazer essa entrevista, nós, uma revista de Tóquio, uma revista japonesa, nós levamos 8 meses para conseguir essa Negociação. entrevista, né? Então é muito difícil mesmo conseguir. E até depois eu vi recente assim que o Globo Repórter fez uma matéria sobre geishas e anunciou, opa, alguém conseguiu a entrevista, né? Aham, Depois de mim. E aham. aí eu até fui assistir, né? Eu falei, ó, que legal. E aí quando eu vi a reportagem mesmo, o jornalista do Globo Repórter, ele não entrevistou uma geisha, ele entrevistou uma aprendiz de geisha, né? Que são duas coisas bem São diferentes. diferentes. Existe a aprendiz, que é a Maiko, e existe a geisha, que é a Geiko, né? Então, existe uma hierarquia, uma Sim. formação, né? E eu entrevistei, no caso, as duas. Eu entrevistei tanto a aprendiz, né, a Maiko, quanto a geisha, a Geiko, né? Mas o Globo Repórter, eles entrevistaram só a Maiko, só a aprendiz, então eles não entrevistaram uma geisha mesmo, né? Talvez Certo. até por não conseguir, ou até, não, acho que ninguém explicou para eles, A talvez, a diferença, e diferença. eles acabaram, a produção acabou agendando ali, e Claro, talvez, talvez nem tinham tido noção, assim, né, de que há essa diferença muito clara entre uma e outra, né? claro. A aprendiz, ela tá para aprender, e ela é até uma auxiliar da geisha, mas ela leva alguns anos para se tornar uma geiko mesmo, de verdade, né? Então, eu creio que até hoje eu sou o único realmente do Que Brasil que legal. entrevistou uma geisha mesmo, uma geiko, né? E não a aprendiz. E tu também foi o único, eu acredito, jornalista brasileiro a acordar o Pelé no Japão, né? É, é, é bem provável, né? Não sei, eu não, né, não Essa sei se algum história é outro jornalista ótima. tenha acordado o Pelé assim, né? Por um atrevimento, na verdade, Aham, né? Eu lá na revista, um dia chegou lá para nós uma convocação para uma entrevista coletiva com o Pelé, lá em Tóquio, né? aham. Ia ser 2 da tarde, no melhor hotel de Tóquio, né? E eu fui designado para fazer essa entrevista.
E aí eu estava ali na redação, 11h30 da manhã, olhando ali na minha frente, ali a convocação, era fax até na época, né? Não sei se muita gente sabe o que é fax, Eu né? sei, eu trabalhei Mas com vinha pelo fax. fax ali a convocação, ó, coletiva, 2 da tarde, no hotel e tal. E aí, olhando aquele fax, eu pensei comigo assim, nossa, vai ser tão difícil conversar com o Pelé lá, vai ter tanto jornalista japonês, né? Pelé, né, é sempre uma celebridade, era em qualquer lugar, e no Sim. Japão totalmente idolatrado. E eu falei, nossa, vai ser tão difícil chegar perto, fazer 1 ou 2 perguntas, né? Putz, se eu pudesse falar com ele antes, né? E aí eu olhei assim, era no hotel, melhor hotel de Tóquio, e tinha ali o endereço, o telefone embaixo, né? Aí eu pensei assim comigo, o Pelé deve estar nesse hotel, né? Falei, vou arriscar, né? Tinha o telefone ali, peguei o telefone e disquei, né? Disquei e falei, good morning, I would like to speak with Mr. Edson antes do nascimento, please. E aí a atendente do hotel, one moment, please, né? Uma Normal. moça japonesa. Aí, os japoneses, eles são, acredito muito que as pessoas vão fazer o que é certo, né? E eles pensam assim, não, se ele está ligando, é porque ele pode ligar, ele tem o direito, né? Sim. No Brasil isso nunca aconteceria, né? Sim. Talvez desligasse na minha cara o telefone, né? Ou desse risada de mim, né? E eu ali, aí passou assim uns 30 segundos, o Pelé atendeu o telefone lá do quarto dele, né? Alô, né? Na hora de reconhecer, alô, quem tá falando? E aí o Pelé, ele, quem tá falando? Eu me apresentei, né? Eu falei, sou jornalista, tal. Eu vou lá na coletiva à tarde, mas lá é tão difícil. A gente pode conversar 10, 15 minutos aí, umas perguntinhas agora, tal. E aí ele, Paulo, que horas são? Eu falei, é 11h35 da manhã. Aí ele, Paulo, na verdade você me acordou, rapaz. Aí eu, meu Deus, me desculpe, Pelé, pelo amor de Deus, desculpa, não queria fazer isso. Ele, não, foi bom que você me acordou, porque eu perdi a hora por causa desse fuso, mas eu tenho um almoço meio-dia, eu preciso levantar correndo, tomar banho, pôr um terno, porque eu tenho um almoço meio-dia, então eu não consigo falar com você agora. Mas fique tranquilo que à tarde lá a gente conversa direitinho. E aí ele desligou, Cumpriu? né? Ele desligou, foi, né, tomar o banho dele, para o almoço e tal. E aí eu fui na coletiva à tarde, às 2 da tarde, teve a coletiva e aí, em algum momento eu consegui ali o microfone para fazer uma pergunta, só tinha eu de brasileiro ali e o meu fotógrafo. E aí as perguntas eram feitas em japonês, né, por eles, daí tinha um tradutor que traduzia para o inglês, o Pelé ouvia em inglês, respondia em inglês e o tradutor traduzia de novo para o japonês, né, para eles, né. E aí eu peguei o microfone, me apresentei em inglês, falei, não falo japonês, né, então fiz a pergunta em inglês. O tradutor, ele ia passar para o japonês o que eu tinha falado para que todos entendessem o que eu tinha falado em inglês. Só que o Pelé pegou o microfone da mão dele, naquela época era um microfone ali para lá e para cá, e o Pelé pegou da mão dele e falou assim, falou em português, você que me acordou então, ainda te dedurou, me dedurou. Entendi. Só que ninguém entendeu, né? Porque ele falou em português. Então, só eu e meu fotógrafo entendemos. O resto, das 50 pessoas que tinha ali na sala, eram todos japoneses, né? Então, só eu e ele entendemos, e meu fotógrafo, e só demos risada, né? E aí, só que daí acabou a coletiva, ele levantou e veio direto falar comigo. Que né? legal. Veio direto conversar comigo e já ia falando de novo, assim, você que me acordou hoje, então. E eu pedi desculpa, por favor. Dele, não, ainda bem que você me acordou, porque senão eu ia perder a hora. E ali a gente já engatou a conversa e daí eu consegui ali, daí eu fui acompanhando ele até o elevador pro quarto e aí consegui ali Conseguiu tua matéria. mais 10 minutos que eu queria para fazer umas 3 perguntas diferentes, né, da coletiva, então eu consegui, né, então isso é uma coisa típica do jornalismo mesmo, o jornalismo é isso, né, você tem que ser atrevido, né, eu até digo assim que o tempo que eu fui de jornalista e, né, falava com estagiários, jornalistas depois mais novos que eu, e eu sempre dizia, olha, jornalismo é encontrar pessoas, tá? É fazer entrevista, escrever, qualquer um faz, tá? Tendo um pouco de vocação, um pouco de treinamento, não é tão difícil assim, tá? Eu digo assim, a tua agenda é o teu principal ativo de jornalismo. O jornalista ele tem que ser um expert em encontrar pessoas, achar essas pessoas e convencê-las a dar uma entrevista. Sim. Né? Então, mas primeiro você tem que achar uma pessoa, né? Um personagem que é uma celebridade ou não. Às vezes é uma pessoa extremamente simples, mas que tem importância num conteúdo jornalístico.
jornalístico, Sim. e você tem que encontrá-la, né? A pessoa ideal para ser o personagem daquela reportagem, né? E segundo, você tem que convencê-la a dar entrevista, a querer aparecer publicamente, Sim. porque eu entendo que muitas pessoas não gostam de Sim. aparecer, ou por timidez, vergonha, ou simplesmente não quer. E eu entendo muito bem isso, porque eu não gosto de aparecer, eu não gosto de dar Eu entrevista, eu não gosto consegui. de ser fotografado. Eu realmente não é fácil aceitar, eu sou tímido, na verdade, né? Ah, Pessoalmente, tu eu é o sou muito cara de tímido, trás né? das Uma coisa câmeras. é o Paulo jornalista, outra coisa é o Paulo Claro. pessoal, e eu realmente. Então eu entendo quando as pessoas que não querem aparecer, né? E o jornalista ele tem que ter essa habilidade, né? De encontrar a pessoa e de convencê-la a dar uma declaração, a aparecer publicamente, a ser fotografada, a ser filmada, né? Então eu acho essa é a essência do jornalismo que hoje existe, assim, em escala muito menor, mas Sim. mudanças extremas, né? Não tem mais revista, não tem mais jornal impresso, né? Realmente migrou bastante para as plataformas sociais, mas na essência a comunicação bem feita, ela precisa ter assim alguns desses princípios do jornalismo. Mas é isso que é encantador, assim, sabe, Paulo? Você vem do jornalismo raiz, igual eu falo, do microfoninho na mão e da oportunidade, né? E hoje tu é diretor de uma agência de inovação. Então, tu conseguiu transitar na tua carreira e ir evoluindo junto com os meios de comunicação, né? Isso é muito bacana. Outra coisa, por exemplo, da tua trajetória, que eu acho que é muito, até que a gente chegue no Vale do Pinhão, né? Uma coisa que é muito relevante. Você simplesmente foi o primeiro diretor de marketing da Copel, né? Que para quem não sabe é a Companhia Paranaense de Energia Elétrica. Eu digo não sabe porque a nossa audiência no YouTube, em primeiro lugar, é São Paulo, né? E, enfim, depois é Curitiba. Então, me conta um pouquinho dessa experiência, né? De vir de um órgão aí onde o principal, como é que fala? Acionista, né? É o Uhum. governo que resolve ativar uma diretoria de marketing e aí chama você para esse desafio gigante, né? Eu tive essas transições assim, meio que de forma até meio natural assim na É minha carreira, natural. ainda bem, né? Hoje olhando para trás assim, ainda bem que elas aconteceram, porque eu consegui fazer essas transições um pouco antes do próprio mercado forçar as pessoas a isso. Então eu tive, sei lá, Exato. um pouco de sorte assim, sabe? As minhas transições de carreira aconteceram um pouco antes de as portas se fecharem, né? Eu fui para a comunicação social da TIM Celular, na verdade, no ano 1999, 2000, e ali eu comecei a me interessar pelo marketing, trabalhei muito próximo do marketing, daí fiz a especialização em marketing pela TIM, na verdade, a TIM Aham. matriculava a gente na FGV, né? Então me especializei, e aí comecei a migrar aos poucos para o marketing e até que veio o convite do governo do estado em 2012 para eu ir para uma diretoria na Copel, que é até hoje a maior empresa do Paraná. Na época o governo do Paraná era o principal acionista, hoje não é mais, né? Ele vendeu as suas ações, ele é um acionista minoritário, então hoje ela é uma Minoritário. empresa, na verdade, privada, né? Com uma pequena participação do governo, mas na época ela era uma empresa estatal, porque o governo do estado era majoritário. Tá. E eu recebi esse convite para ser diretor de marketing, e a ideia na época do governo do estado, em 2012, era realmente ter um marketing na essência, porque a Copel até então ela nem tinha a diretoria de marketing, era uma diretoria adjunta, porque havia uma comunicação muito bem feita na Copel, comunicação social, Sim. comunicação interna, relacionamento com a imprensa era muito bom e necessário, mas o marketing mesmo, a direção da empresa à época não via necessidade, porque a Copel é o monopólio da Sim. distribuição de energia no Paraná, né? Faz Sim. praticamente 394 cidades no Paraná ela cobre, né? Então é um Sim. monopólio mesmo no estado, e ela achava que não precisaria de marketing, né? Uhum. E o governo do estado tinha uma visão diferente, achava que a empresa era muito importante para o estado, como uma marca adicional do estado, até porque ela era uma referência de qualidade no setor elétrico, até Sim. hoje, né? É a melhor empresa de energia do Brasil, foi a melhor da América Latina em várias ocasiões.
Então eu fui para a Copel com essa missão, realmente, de dar esse papel institucional de marketing para a Copel. E até porque, veja, a Copel, ela mesmo talvez não se orgulhasse de tudo que ela fazia, né? Sei. Os paranenses realmente gostavam muito da Copel, acreditavam na qualidade da empresa, mas apenas no fornecimento de luz para a casa delas, que sempre funcionou muito bem, funciona até hoje. Sim. Mas a Copel tinha muito mais que isso. A Copel tinha uma área de pesquisa, de sustentabilidade, de inovação incrível. A Copel que fez o primeiro carro elétrico do Brasil nos anos 70. A Copel fez o primeiro EARIMA de usina elétrica, o relatório do impacto ambiental de Nossa. usina hidrelétrica. Foi a Copel que fez o primeiro do Brasil nos anos 70 e que virou a referência para o setor no Brasil. Sim. A Porque coisa falar disso hoje e a Copel não entendia que isso tudo era marketing que ela devia fazer para agregar valor à marca a dela, né? marca. Uma coisa que eu acho mais incrível da Copel, tá? Que pouca gente sabe. Então, foi a Copel que inventou o débito automático em banco no Brasil. É mesmo, Aham. também não sabia. Mas assim, uma necessidade da época. Talvez nem se tivesse a percepção do que isso viria a ser. Impactaria. Mas só rapidamente, nos anos ali 70, os curitibanos que tinham casa na praia, a fatura de energia ia para casa das pessoas no litoral Claro. e as pessoas ficavam sem ir para a praia 3, 4, 5, 6 meses Sim. e esqueciam de pagar a conta de energia. E aí, quando as pessoas vinham para o litoral no verão, chegava na sua casa, A a luz luz estava estava cortada. cortada. Porque a Copel ela é obrigada a cortar em algum Claro. momento, né? A legislação obriga ela a cortar. Então, e aí um gerente da Copel, dessa área, na verdade, ele odiava isso, né? Ele era Claro. obrigado a cortar, mas ele sabia, nossa, as pessoas chegam lá para suas férias e a luz está cortada. E aí ele criou uma solução, sabe? Havia lá, na época, o Bamerindos, em Sim. Guaratuba. Muita gente tinha conta no Bamerindos, era o principal banco aqui do Paraná. Sim. E ele pensou assim, nossa, muita gente aqui de Curitiba que tem casa na praia tem conta no Bamerindos. Ele falou, então se eu vou lá conversar com o gerente do Bamerindos lá em Guaratuba e ver se ele topa a gente fazer uma ação, né? Eu identifico as pessoas que têm conta no Bamerindos, né? E aí eu combino com ele de eu pegar essas tarifas de energia e em vez de mandar lá para casa das pessoas onde não vai ter ninguém, eu mando para ele. E ele conversa ali com os correntistas dele para eles autorizarem que ele pague ali a conta de luz a cada mês. Foi assim que foi começou. criado de forma manual, né, Certo. o débito automático bancário no Brasil. Foi um gerente da Copel que criou isso e veja, porque aí é que tá, veja, o propósito de uma pessoa, por que a Copel é uma empresa de qualidade, porque tem pessoas realmente que se importam, né? Sim. Ele não queria que as pessoas chegassem no verão e sua casa estivesse sem luz, A frustração. né? Então ele foi atrás de uma solução para o cliente dele Sim. não ter esse transtorno, né? Então Só isso é uma aula de marketing. E de propósito, né? E De de você se propósito. importar com o teu cliente, com o Sim. bem-estar dele. E assim ele criou o débito automático bancário no Brasil, que daí o próprio Bamerindos olhou para isso, nossa, aqui existe uma uma solução oportunidade. espetacular para tudo. E aí eles Sim. entenderam que eles poderiam propor aquilo para várias outras empresas e cobrar por isso, né? Claro. E virou um negócio, um serviço bancário que hoje todos os bancos fazem de forma digital, né? Sim. Mas foi criado de forma manual pela Copel em Guaratuba nos anos 70. Bom para o cliente, bom para o fornecedor, bom para a instituição bancária, né? Bom para todo Pra mundo. tudo. Que lindo. Tá, mas e do teu trabalho? Não seja tão modesto. Daí a gente Você, realmente... para abrir ou começar uma cultura de marketing dentro da empresa, você realmente teve que mexer na cultura, né? Muito. Não foi difícil no começo, Explicar né? o porquê. A diretoria realmente era bem reticente em relação a isso, não queria investir nisso, né? Claro, Que o marketing bom também custa dinheiro, né? é óbvio. Então, assim, eu sofri uns 3, 4 meses, assim, até conseguir provar ali, né, o valor do que a gente estava propondo, né? Mas aí, ali, aos poucos, né, o presidente, principalmente, à época, a gente foi se relacionando e ele foi entendendo ali na convivência comigo de que era interessante, né,
que se a Copel já era boa, já era vista com qualidade e credibilidade, ela tinha muito mais coisas especiais para mostrar para a população ou para o Brasil inteiro e que deveriam ser mostradas, né? Eu acho que a diretoria entendeu que eles faziam muito mais do que fornecer energia para as casas, né? Que eles tinham uma história de inovação, de tecnologia, de sustentabilidade, né? E que também precisava ser contada, né? Então, aos poucos a gente conseguiu realmente convencê-los e passou a ter realmente uma regularidade de campanhas. A Copel daí foi para a TV, a gente começou a fazer filmes de TV. Então, assim, eu lembro até que um dos primeiros filmes que eu fiz foi aquele que mexeu assim com o sentimento do copeliano, assim, que a gente mostrou uma equipe de eletricistas saindo de madrugada, debaixo de chuva e trovoada, para ir fazer uma religação na rua num poste. E a gente fez isso, a nossa agência, a GEPAC, na época, né, teve uma ideia brilhante, foi de colocar uma câmera GoPro, que era uma novidade na época, né, no 2013, no capacete dos eletricistas. Então, todas as imagens eram reais, feitas pela câmera no capacete do eletricista. Então ficou um filme assim extremamente real, de ação, de perigo, né? Claro. Debaixo de chuva e aqueles eletricistas subindo no poste para fazer uma religação, e é um trabalho de risco, né? Porque tem a energia ali, né? De alta voltagem, né? E aquilo ali mexeu com o orgulho da Copel, assim, e um sabe? case de conexão emocional com a marca, né? Então aquilo ali encantou realmente as equipes da Copel, assim, porque eles falaram, nossa, nossos eletricistas passam por isso cada vez que tem uma chuva forte e a luz cai. É sempre um trabalho de risco, de madrugada, um plantão, né? E isso nunca foi mostrado. Daí a gente começou a mostrar aquilo na TV. A partir dali, realmente, a nossa área de marketing ali eu tive apoio da equipe de comunicação, que realmente tinha esse sentimento também de que precisava mostrar muito mais do que a comunicação social apenas, né? Sim. Aí a partir dali a gente conseguiu realmente estabelecer assim uma rotina de marketing, né? E que foi depois transferida para a Copel Telecom, né? Que era uma empresa de telecom da Copel, criada pela Copel para a própria Copel, para as necessidades dela, mas que ela investiu tanto, criou uma rede de fibra ótica no Paraná inteiro e daqui a pouco ela tinha uma empresa de telecom na mão, né? Sim. E que ela estava perdendo de ganhar dinheiro usando só para ela, né? Sim. Então ali a diretoria concordou, nossa, realmente, vamos operar no setor de telecom. E ali a gente fez praticamente, era uma startup, né, da Copel Telecom. Tu ainda estava lá. Sim, daí eu respondia pelo marketing de tudo. Então, talvez assim, do ponto de vista de marketing mesmo, comercial, de varejo, meu principal trabalho, talvez até da minha carreira, foi o lançamento da Copel Telecom para o mercado, e que deu um resultado fantástico, assim, de 2.000 clientes em 2013 para 200 mil em 2018, né? Sim. E aliada ao produto de muita qualidade, né? Porque era a única operadora que tinha 100% de fibra ótica em todas as cidades do Paraná. Então ela tinha a melhor internet do mercado na época do Brasil. Ninguém no Brasil tinha uma internet tão boa quanto a Copel Telecom, né? Todo mundo queria, né, Paulo? Todo mundo tinha até queria. fila. Essa época eu já estava aqui, já tinha agência, tudo, e todo mundo, tem que ir para fibra ótica e tal. No começo levava 90 dias para instalar, mas as pessoas esperavam. E veja, até nos nossos cases ali de marketing, a gente teve personagens, youtubers da época ali que começavam a atuar como youtubers, né? Que era um mercado ali que estava começando nessa época, que se mudaram do Rio de Janeiro para Curitiba por causa da internet da Copel Telecom, porque só aqui era confiável, né, para eles exercerem o trabalho deles, né? A gente teve cases até desse nível, né, de gente de mudar de cidade por causa da internet da Copel Telecom. Mas claro que depois de 3, 4 anos, todas as operadoras do Brasil começaram a implantar suas redes de fibra ótica, e daí a internet começou a ter a mesma qualidade em todas as operadoras, né, como é hoje, né? Mas na época, realmente, por pelo menos uns 3, 4 anos, a Copel Telecom tinha a melhor internet do Brasil. E aí resolveram separar as marcas e virou Liga. Que daí a Copel Telecom, ela cresceu, ela virou uma empresa assim de valor de mercado de 150 milhões para mais de 2 bi, né? E aí chegou um momento que a Copel, assim,
A Copel Telecom, na época, ela era uma empresa de telecom muito regional, né? Só no Paraná ela atuava. Então, assim, ela não seria mais competitiva no mercado. Ou ela virava uma grande operadora nacional, né? E daí ia ser uma empresa para a Copel, talvez até maior que a Do que Copel a Energia, própria. mas ia necessitar muito investimento, equipe. Ou ela poderia realmente ser vendida porque ela daria uma receita realmente muito grande, né? Uma empresa que é uma startup, né? É o que eu Um ia processo de dizer, startup, é um né? processo Você de criou startup uma gigante, uma né? startup que você criou, que você nem investiu pouco, e daqui a pouco ela está valendo 25 vezes mais do que você investiu, então vender também vale a É pena, aquele momento né? de decisão, Ou né? você continua nesse mercado, e então a decisão era muito clara, ou embarcava de vez, mas daí talvez um projeto muito ousado e Muito grande. nacionalizar, no caso, né? Ou realmente vender fazia sentido, porque porque em pouco tempo ela seria massacrada Sim, pelas empresas nacionais e multinacionais, né? Em termos de sim, mercado. Então a decisão foi de venda, mas era uma decisão natural, né? sem Ou dúvida. era um ou era outro, né? Então, mas E continua o forte. processo de criação, né, que foi bem interessante, né, e que Com teve certeza. muito de marketing nisso, né. Nossa, com certeza. E sabe que me chamava muita atenção? Eu cheguei em Curitiba em 99. E eu lembro, assim, nos primeiros anos ali, 2000 e pouco, tal, essa coisa que a gente percebia do quanto o paranaense tem orgulho da Copel, né? A Copel sempre estava ali permeando, às vezes, até questões da sociedade como um todo paranaense, assim, porque as pessoas têm muito orgulho. A Copel é nossa, a Copel não sei o quê. É muito orgulho mesmo. É uma empresa de muita qualidade, né, as suas equipes, assim, muito bem formadas, treinadas e uma cultura mesmo de paixão pela empresa, então, Mas essa campanha que você falou, eu já estava aqui, então eu vivenciei isso, né, realmente. E aí eu queria fazer um corte na linha do tempo para chegar no Vale do Pinhão, né? Porque eu queria usar um pouco assim do nosso tempo para falar desse ecossistema de inovação que é tão forte na nossa cidade, né? Curitiba hoje, poxa, reconhecida, premiada e então me fala um pouquinho assim também sobre como que começou esse movimento, como que você parou lá, qual é o papel hoje, quero saber tudo. então, assim, de novo eu tive essa felicidade de mais uma vez uma Que transição numa delícia. hora bem certa, né? Até porque, veja, eu aí ali em 2019, saí da Copel em 2019, e eu ainda, até ali eu fazia aquele marketing mais convencional, não é esse marketing tão moderno como hoje, o marketing Sim, digital, de claro, inteligência artificial que é hoje, que não é exatamente a minha especialidade, né, até claro. então. E eu tive o convite para ir para a Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, justamente para colaborar com o projeto de marketing do Vale do Pinhão, né? Que a gente nem tem como classificar exatamente se é um projeto, se é um programa, e a gente gostava, até veja, quando eu entrei ali em 2019, a gente gostava de dizer que o Vale do Pinhão é o movimento de integração do ecossistema de inovação de Curitiba, Sim, né? Por quê? Porque a inovação em Curitiba ela já existia há décadas, né? Tanto sim, na prefeitura, a Agência Curitiba de Inovação é um órgão, uma empresa pública da prefeitura de Curitiba e recebeu essa missão, né, sim, de gerenciar a área de inovação. Mas a inovação já existia na prefeitura, já existia no setor privado, nas universidades, né, nas hélices, chamadas hélices da inovação, ela já existia, muito antes sim, do Vale do Pinhão. sim, Então a gente não podia chegar assim, não, agora a inovação de Curitiba é o Vale do Peão. Aí tem a gente que diz, não, sim, mas eu estou inovando aqui há 10 anos, e agora você vai dizer que agora é o Vale do Peão? Então a gente, sim. não, a inovação já existe, vocês têm feito um trabalho maravilhoso, mas o Vale do Peão quer ser o catalisador da integração, para a gente se aproximar e trabalhar junto, a gente Sim, unir as hélices da inovação, né? O poder sim, público, o privado e o acadêmico. E basicamente nós que representamos o poder público, a gente quer ajudar vocês, né? Ver como que
poder público pode ajudar vocês e também como vocês podem ajudar a cidade. Sim. Né? E a gente se propôs a ser, como diz o nome da agência, é uma agência, a gente se propôs a ser o agente integrador. Sim. E aí acabou dando certo, né? Veja, claro que tem muito de marketing nessa história. Existe uma marca, Vale do Peão virou a marca da inovação da cidade, de forma meio que natural, ela migrou de um movimento de integração para ser realmente o ecossistema de inovação de Curitiba. Hoje é o Vale do Peão. Porque embala, né? Embala, mas porque houve um marketing de credibilidade, Exatamente, né? não foi de imposto. Respeito, ele não foi imposto, Sim, né? Ele foi sim. colaborativo, Exato. né? Com respeito, respeitando a história de quem já fazia inovação na cidade. Exato. E aí, aos poucos, as empresas, o privado, as universidades, outras instituições que trabalham com inovação, foram acreditando na proposta, entendendo que realmente havia valor na proposta, havia transparência, havia honestidade e respeito, né? Sim. Que eu vejo hoje como essências que o marketing tem que ter hoje, né? Que o marketing hoje está tão tecnológico, o marketing digital e hoje o marketing da inteligência artificial, né? As ferramentas tecnológicas são muito variadas, muito eficazes, né? Muito ágeis, realmente facilitam a vida de todo mundo que trabalha com marketing, mas eu vejo assim duas coisas que ainda vão ser sempre essenciais, né? Que é a credibilidade, o respeito, né? O cuidado e nesse mundo tão tecnológico, eu sou totalmente a favor, eu gosto muito, eu não sou uma pessoa da tecnologia, mas eu acredito na sua importância, até porque eu vivi o mundo muito analógico, né? Eu vivi o mundo tecnológico e agora estou começando a viver o mundo da inteligência artificial, que é um passo além, mas que além assim, de ter credibilidade e confiança, tem que ter muito cuidado, né? Porque você vai realmente você já tem a possibilidade de entrar realmente na vida privada das pessoas, na vida até íntima das pessoas, e aí é que entra, eu acho que aí entra o fator humano, né? Aí é que tem que ter pessoas com uma visão, com uma experiência, porque a máquina ainda tem seus limites, né? Então tem que ter muito cuidado, não dá para confiar 100% na máquina, porque se você realmente delegar tudo para a máquina e deixar ela atuar sozinha, vão acontecer coisas erradas, vão acontecer coisas muito delicadas. Então, eu acredito que as empresas precisam sempre ter pelo menos uma pessoa com experiência e visão humana para entender, não, aqui a máquina não está entendendo ainda a parte humana disso, né? Então aqui vamos devagar nisso. Que é o tal do relacionamento, né, Paulo? Eu acredito muito, independente de ser digital ou não, o marketing sempre é sobre pessoas, como você mesmo falou, e sempre é sobre se relacionar, né? Escutar e tal. Por exemplo, eu acho que o Vale do Pinhão é um case de sucesso, porque você usou essas palavras, vocês não se apropriaram, vocês se aproximaram. Então, vocês se aproximaram de um ecossistema que já existia pulverizado com várias pontas soltas, dialogaram, conversaram, integraram e fizeram esse movimento que hoje é forte, é aceito e todo mundo quer participar porque vê a credibilidade. E uma coisa assim que eu sempre escutei em diferentes momentos, né, desde que eu tô ali voluntária, é que é um movimento, uma marca, enfim, da cidade, né? Não é da prefeitura ou desse ou daquele governo, vocês se preocupam muito em falar que é da sociedade, né? Então, acho que isso que fez se fortalecer. O pertencimento, né? A gente sempre teve essa preocupação de que as pessoas se sentissem parte desse processo, né? Do Vale do Peão e que o Vale do Peão é delas, né? E para isso, obviamente, a gente teve autonomia para fazer isso, né? As gestões da prefeitura, tanto do ex-prefeito Rafael Greca e agora do prefeito Eduardo Pimentel, eles dão essa autonomia à agência, né? Porque eles entendem que é necessário quando você está num relacionamento direto com o setor privado, você tem que ter algum grau de autonomia, porque o setor privado ele tem as suas demandas, necessidades,
Então, para você adquirir a confiança deles, e que a gente adquiriu nesses anos todos, a gente que está lá na ponta, no dia a dia com as empresas, a gente entende as necessidades, a gente entende a linguagem deles. Então, E o time, né, então Paulo? a gente, né, nós somos uma empresa da Prefeitura de Curitiba, mas temos a autonomia necessária para conduzir as nossas ações, né? E, então, foram estamos na terceira gestão já de prefeito em que essa autonomia nos é dada, e acho que é um processo que é sem volta mesmo, porque realmente o setor privado, o setor acadêmico, outras instituições aqui, FIEP, SEBRAE, Exato. né, eles realmente abraçaram essa causa, e inclusive a governança, né, do Vale do Peão, ela é compartilhada hoje, né? Existe já uma governança do Vale do Peão compartilhada, com 3 redes, né, dentro dela, que é a rede de ambientes de inovação, a rede de capital, que é o dinheiro, os investidores, fundos, e a rede de formação, né, que daí é academia, universidade, cursos, né? Então são 3 redes dentro da governança, todas com participação totalmente privada, né? Sei lá, estou falando aqui do universo de reuniões aí mensais de talvez 120 a 150 pessoas, e da agência Curitiba mesmo tem 3 pessoas nesse processo. Então realmente é uma governança compartilhada hoje, né? Então é um processo que realmente creio que não tem volta mais. O Vale do Peão hoje ele é o ecossistema de inovação de Curitiba, e ele pertence à cidade, e é quem faz a inovação na cidade, né? E toda essa efervescência levou a prêmios, né? Levou reconhecimento, mas eu acho que até vocês ficam mais, talvez pela questão do propósito, mais felizes mesmo por esse advento, né, de tantas startups, de cases de unicórnio aqui na cidade. E como que se dá conta, assim, de tantos projetos e tanta coisa ao mesmo tempo? Porque só de projeto de capacitação de empreendedores tem o Empreendedora Curitibana, tem o Curitiba Empreendedora, Bom Negócio, a Escola de Inovação, Cidades das Startups, Curitiba. Então, a gente tem muita ajuda do ecossistema, né? A gente tem muita colaboração. É um processo muito colaborativo. Realmente a agência sozinha, não daria ela conta, é pequena, ela não né? daria conta. Mas a gente tem muita ajuda, sabe? E a gente pede mesmo, né? Então, a gente tem ali alguma coisa, puta, isso é muito legal, mas a gente não vai conseguir fazer sozinho. A gente já tem o relacionamento com o ecossistema, né? E a gente conversa com as pessoas, com as empresas, pede ajuda, e eles vêm, assim, Todo né? mundo quer, E como né? eu disse, a Progitual é esse caso, né? Desde alguns anos já vocês estão com a gente de forma colaborativa, ajudando na comunicação do Empreendedora Curitibana, né? E todo ano, né, a gente liga para vocês aqui na Progitual, vocês podem continuar com a gente, né? E vocês todo ano, né, porque vocês acreditam no projeto e nos ajudam nisso. Então, realmente, que é a essência da inovação, né? Ela tem que ser colaborativa, né? Então, graças a essa credibilidade, a confiança que a agência conseguiu, a gente realmente tem essa colaboração de todos os atores do ecossistema que a gente chama, né? Os resultados são muito bacanas, assim, né? Veja, os prêmios que nós temos, eles só aconteceram porque há os resultados locais, né? Exato. De 84 startups para 700 hoje, 3 unicórnios que não havia há 8 anos, né? Muitas pessoas capacitadas, muitas mulheres empreendedoras, né? MEIs. Curitiba tem hoje 220 mil MEIs, né? É muita coisa, né? Então, o trabalho deu resultado, o trabalho colaborativo mesmo do ecossistema deu resultado. E aí a gente acha importante inscrever os prêmios, né, que existem no Brasil e no exterior, é a Agência Curitiba que faz todas as inscrições. A gente acha importante, primeiro, para a gente se medir, né? Vamos ver, né? Até no que eles podemos dizem, né? melhorar, né? É uma forma, é uma métrica, Claro. né? Você se inscrever no prêmio e ver a tua colocação, né? Claro. E se a gente ganhar, óbvio que ele é um orgulho e é um marketing para todo mundo, não só para nós, mas para a cidade e para o ecossistema, né? Sim. E nesses últimos anos a gente tem realmente ganhado muitos prêmios, né? Só no ano passado foram 7 prêmios internacionais, né? Nenhuma cidade ganhou tantos prêmios internacionais importantes em um ano. A gente foi a cidade mais premiada do mundo no ano passado, né? Sim. E esse ano a gente já até
até uma novidade desses últimos dias aqui. A gente se inscreveu num prêmio diferente esse ano, que é um prêmio de inovação, é o Jimmy Awards dos Estados Unidos, né? O Jimmy é um instituto, né? É Global Innovation Management Institute. Eles têm o Jimmy Awards, né? Com várias categorias de inovação, ele é específico de inovação. E a gente resolveu se inscrever esse ano, né? Até a gente preferiu ir na categoria de entidade pública mais inovadora, porque a gente achou que a concorrência até ali seria menor, né? E do que concorrer com projetos mesmo de inovação privados ou públicos. Sim. E porque a gente achou que tinha um portfólio também consistente para inscrever. E a gente é um dos 3 finalistas, né? A gente já somos um dos 3 ganhadores, né? E aí, em setembro, daí tem o anúncio da colocação desses 3, né? Mas só para você ter uma ideia, nossos concorrentes são a Polícia de Dubai. Ah, tá. E o Ministério de Energia e Infraestrutura dos Emirados Árabes. Ah, tá. Né? Então essa é a concorrência nesse prêmio, é pouca né? grana Ou seja, envolvida. não é um prêmio realmente... Eu digo por parte dos ele outros. Ele é mundial e instituições gigantes, milionárias e altamente inovadores tecnológicos se inscrevem. Inclusive, aqui no projetos de inovação do setor privado, a Klabin é finalista também, né? Não concorre com a gente porque ela está numa outra categoria. Mas a Klabin, né, a maior empresa de papel da América Latina, uma das maiores do mundo, também é finalista nesse prêmio, nesse mesmo prêmio, né? Então, que lindo! Então realmente é um prêmio importante e a gente está entre os 3 finalistas, né? Então, e quando eu digo a gente é a cidade, o ecossistema, né? A inscrição é a Agência Curitiba de Inovação, mas a agência só teria esse portfólio para inscrever. Ela não teria essa entrega se não fosse a parceria com todo o ecossistema. Então, é um prêmio pro Vale do Peão, na verdade, né? Que lindo. E é meio que praticamente um Oscar da inovação, né? Que legal. E aí a gente está ansioso torcer aí para setembro para ver a colocação, mas estamos bem otimistas, assim, a gente achou que... Não, e já é vencedor, né? Já é um dos 3 primeiros, já tem um troféu garantido, né? Mas a gente achou que na banca de jurados, que a gente fez uma apresentação, né? A gente sentiu uma resposta muito positiva dos jurados, assim. A gente percebeu uma satisfação deles com o nosso case, assim. Então a gente tá otimista. Sim, que bom. Nossa, viria coroar mais uma vez, né? Paulo, apenas por questão de tempo, eu amaria ficar mais tempo contigo aqui, mas eu sei que você tem compromisso, então apenas em respeito à tua agenda, eu vou ter que encerrar por hoje. Quem sabe você volta uma segunda vez para aprofundar um pouquinho mais nos projetos do Vale do Pinhão, ou quem sabe para celebrar com a gente esse novo prêmio. Sem dúvida. Depois de setembro. Então, apenas por questão de tempo, vou ter que encerrar. E queria pedir para tu deixar o teu recado final para as pessoas. Isso é algo que eu peço para todos os convidados. Você fica à vontade para falar sobre qualquer tema. E deixar teu recado e provavelmente você queira deixar as redes da Agência Curitiba, porque você, como você falou, você é mais low profile, né? Não vai deixar as tuas redes sociais, provavelmente. Mas se quiser também, o espaço é teu. Não, mas a minha rede... Não tem problema, eu estou no LinkedIn, Paulo Kraus no LinkedIn e no Instagram Paulo Kraus 2. Então, inclusive o meu Instagram ele é aberto, não é nem privado, então estou disponível nas 2 redes. Mas temos no Instagram o Vale do Peão Curitiba e a AG_CWB, que é da agência, então são nossas redes sociais, estão à disposição. Terei imenso prazer em voltar, quero voltar, se possível, aí para a gente comemorar junto esse prêmio. E só deixar o último recado, né, o pessoal mais de comunicação e marketing, né, falar independente aí do processo analógico, tecnológico, né, a visão humana e a credibilidade realmente sempre vão ser fatores importantes no sucesso das atividades de comunicação e marketing. Querido, muito obrigada, viu? Obrigado a você. Fico honrada em tê-lo aqui. Obrigado pelo convite. Imagina. Gente, obrigada por nos assistirem até aqui. Se inscrevam no youtube.com/Projetual Comunicação, também no Spotify por Projetalks. Um beijo e até o próximo episódio.